Seja bem-vindo ao Connect Podcast, estreando agora com uma parceria muito importante com o Estúdio Novo de Trindade, aqui representado pelo Acácio, seu diretor. E temos aqui também uma personalidade proeminente na política de Trindade, que é o Pastor Zeca. Seja bem-vindo, pastor. Eu que agradeço, Léo, por essa oportunidade de estar aqui com você, né? E também o Acácio, para a gente participar desse podcast aqui. E eu vejo que é de suma importância para nós estarmos levando conhecimento a toda a população trindadense e os que nos acompanham. Bem-vindo, Acácio. Agradeço o primeiro podcast, chegou a Connect Podcast. É um prazer ter você aqui, Léo. E fica à vontade, a casa é sua. Vamos trabalhar e levar resultado aí para a comunidade, para o estado e para o país. Eu que agradeço, estamos fechando essa parceria e que vai dar muitos resultados e muitas novidades vêm por aí. Bom, quero começar com você, Acácio. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória e falar um pouquinho aqui sobre o nosso projeto, o que a gente tem aí para o futuro. Bom, Léo, sou Acácio Fernandes, morador de Trindade, né? Vai fazer 40 anos. Né? A herança que meu pai deixou foi morar nessa cidade. Né? E é o que eu tenho proposto a fazer, é dar resultado para as pessoas e com isso a gente ficar satisfeito, né, com o positivo de receber, valeu, tá tudo bem, e tivemos o primeiro passo através de você, Acácio. Então, acho que nós estamos aí para somar, semear e contribuir. Né? O podcast, o Estudo Podcast vem para dar oportunidades aí para as pessoas, né, que às vezes não tem o seu espaço, né, quer gravar uma música, quer fazer um comentário, quer colocar aí seu trabalho e expor seu trabalho e não tem espaço. Então aqui vai ser como se funcionasse um estúdio comunitário. Traga o seu material, vem expor ele aqui, né? E faça aqui a sua casa e o seu meio de comunicação mais próximo com Maravilha. um novo estúdio Trindade. Muito bom. Pastor Zeca, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, compartilhe aí conosco. Então, eu sou Carlos José, né? Meu nome, né, até é diferente um pouco, mas todo mundo me conhece aí como Pastor Zeca. Sou descendente natural de Santa Bárbara, né? Minha família toda lá. E ainda criança, tive a oportunidade junto com os meus pais de vir para Trindade. E aqui nós terminamos de crescer, né, de criar a família. Meus pais nos criaram aqui, perdi meu pai muito novo, com 14 anos. E acaba que nós aprendemos a se virar sozinho, né? E também aqui nessa cidade tive a oportunidade de me casar, né, com a minha esposa Rosiane, onde tivemos também a oportunidade de construir, né, de edificar uma família, onde eu tenho aí um casal de filhos biológicos, tenho também um filho aí do coração, e nós estamos aqui já no terceiro ano da vida pública, né, que eu até costumo dizer que nós herdamos, né, uma vida pública do meu avô, né. Meu avô foi vereador em Santa Bárbara, depois passou o bastão para o meu tio, lá em Santa Bárbara. A hora que meu tio deu uma parada, foi a minha vez de entrar na política trindadense. Então, graças a Deus, como já disse, estou aqui no meu terceiro mandato, sempre com o gabinete aberto, pronto para somar com a população trindadense. Que bacana, tá no sangue então, né? Que coisa boa. Eu gostaria só de acrescentar um detalhe aqui para nossa audiência. Eu achei importante sobre essa questão que o senhor falou, que o senhor perdeu o pai com uma idade muito nova e muito jovem, e hoje a gente tem um trabalho com o Movimento Paternidade falando muito sobre a ausência paterna, a importância de ter uma figura ali que vai ser aquela representação do pai, vai ser a referência para as crianças. Hoje, principalmente hoje, a gente tem visto uma dificuldade assim, muito grande, inclusive em famílias onde o pai ele está presente dentro de casa, mas está ausente na família, na vida dos seus filhos. E isso gera feridas emocionais muito fortes. E hoje, a maioria dos casos que a gente vê aí de crianças e adolescentes envolvidos com drogas, com criminalidade, ansiedade, até depressão, e em alguns casos até suicídio. Boa parte desses casos está muito intimamente relacionado com a ausência paterna. É algo assim muito forte, a gente entende sobre isso, tem vários projetos e convido você a conhecer alguns desses projetos. Voltando aqui sobre o nosso tema, eu gostaria muito de questionar o senhor a respeito de uma ideia. Hoje, digamos, essa bancada evangélica tem crescido muito no Congresso. Vemos muitas lideranças evangélicas, muitas lideranças católicas, inclusive, entrando para a política, falando sobre isso. E isso acaba dividindo muito a população, a opinião pública. Tem muitas pessoas que apoiam, acham importante, algumas pessoas não gostam dessa questão. Qual é a visão do senhor a respeito disso? Olha, Léo, eu vejo que é de suma importância, nós cristãos, né, envolver na política. Aqueles mais conservadores até costumam dizer assim, a política não é de Deus, a política é do diabo. E eu costumo dizer que o diabo acha bom e bate palma, né? Que quando as pessoas de bem, os homens e mulheres cristãs, que afasta da política, ou seja, ela afasta do compromisso e da responsabilidade, né? Como você mesmo acabou de dizer, a questão da família, da presença do pai, da mãe. Sim. Eu vejo que é de suma importância, porque hoje os homens de bons
as mulheres também de bens, elas foram levantadas para ser uma referência aqui, não só no nosso município, mas nós estamos falando de município a nível de estado, a nível de país, nós temos que ser essa referência, né? E por que não na política? Através do Congresso, através das câmaras, tanto federal, estadual e municipal, é que surgem ali os projetos de leis a serem votados. E eu sou um defensor da família. Eu entendo que o filho, ele espelha muito no pai. Ele tem o pai como um verdadeiro herói. Eu falo isso porque perdi meu pai, como disse no início, perdi meu pai aos 14 anos. Naquele momento da formação do caráter, né? O meu caráter ali, eu tive dificuldade porque eu não tinha uma referência de pai. E eu bati muito cabeça, errei muito, falhei muito, mas eu tive a oportunidade de corrigir. E quando eu me corrigi tudo isso e tive a oportunidade de casar e adquirir uma família, eu procurei ser um pai presente e um pai referência, um líder realmente sacerdotal na minha casa. Não só com os meus filhos, mas também dizendo para minha esposa, olha, você tem um marido, você tem um pai dos seus filhos, eu sou referência, é eu que tenho que ir na frente e eu que tenho que buscar realmente resultado para dentro de casa. Então, Léo, eu quero dizer para você que eu também sou um defensor da família, eu trabalho para que as famílias realmente cada dia possam se fortalecer, possam se estruturar, porque uma família bem estruturada, nós temos um setor estruturado, nós temos uma descendência, uma ramificação, uma política, enfim, nós temos pessoas capazes de administrar e pessoas que também venham a ter um caráter que quando nós zelamos da nossa família, nós mostramos que nós temos um caráter sacerdotal, né? Ou seja, de conduzir, de estar à frente de pessoas. Perfeito, e eu concordo plenamente. Eu acho que hoje a gente precisa curar a família para poder realmente curar a sociedade. Muitos dos problemas que a gente enfrenta, se a gente começar a reparar esses danos, cuidar mais da família, a gente consegue chegar lá na sociedade mais plena, mais completa, mais saudável. Cássio, fala um pouquinho a respeito da sua visão sobre essa questão da política, o cristão dentro da política. Isso cabe, não é? É importante? Surge uma oportunidade? Qual que é a sua visão? Eu compactuo, né, da mesma opinião do pastor Zeca. Eu entendo que não tem como caminhar separado, né, se a política não fizer parte de um processo de votação, né, às vezes quem está lá não tem esse mesmo compromisso, pode tomar outras diretrizes, né, que não venham satisfazer a família. Eu fico feliz, né, de termos uma bancada, né, de tal forma, hoje crescendo na parte evangélica, né, que ali tenha um poder de decisão e de força, né, até para poder estar ali fomentando a palavra, né, que a gente vê muitas vezes, onde todas as vezes que vão tomar a palavra na tribuna, levantam ali, né, a questão da igreja, colocando Deus em primeiro lugar, e é muito disso que está faltando nas casas das pessoas. Então a gente entende que não tem como caminhar separado, né, hoje a gente vê como as coisas andam acontecendo, e o protesto ele é válido, né, quando é para o bem, principalmente quando chega ao ponto do resultado ser nas crianças, né? Então, tendo lei que sai os benefícios para as escolas, o resultado tem que ser plantado, né, desde a semente que é para a criança. É verdade. A gente compactua com isso aí. E eu concordo, uma das coisas que eu escutei muito e levo para minha vida, né? A única coisa necessária para o triunfo do mal é que as pessoas boas não façam nada. Eu conheço muitas pessoas que realmente, quando você fala a respeito de política, a pessoa já não gosta de política, não mexe com isso porque é muito sujo, é muito feio e tal. E existe até aquela máxima, né, que muita gente fala, né, que futebol, religião e política a gente não discute. A gente não precisa. Quem criou isso e disseminou nas pessoas foi um gênio. Porque isso deixa o pessoal que tá lá, que não quer ser incomodado pelo povo, deixa eles livres para poder fazer o que quiser. Então, quando o povo começa a ter consciência, não, peraí, vamos discutir sim política, mas com respeito, falando sobre ideias, ao invés de discutir com pessoas, vamos falar sobre ideias. Eu acho isso muito importante, a gente discutir e debater. E essa questão do cristão na política, a gente precisa ter. Política é liderança. Quem vai guiar os rumos da cidade, através do prefeito, do estado, na figura do governador e do país, o presidente que está ali, quais são os valores do presidente que te representa, com quem você votou ali, o que ele está guiando, o que você espera. Isso é muito importante, porque política é isso. É a direção que o país, que as coisas vão levar, e as pessoas precisam entender. Se a gente pega assim, não vou mexer com isso não. Imagina você, não, esse negócio de ficar dirigindo, pegando volante ali, é muito sujo e tal, não, prefiro ficar só no banco do passageiro. Aí você tá lá, tá dirigindo, não vou sair do banco do... O que vai acontecer? Se não tem ninguém no banco do motorista, vai acontecer um acidente, perde o controle. É justamente isso. E aí, o que acontece? Para aqueles que gostam e querem se aproveitar da questão do sistema, isso é bom, porque poder não deixa vácuo. E outra coisa que eu falo muito para as pessoas, que se a gente quer fazer uma mudança de fato, eu gosto do exemplo do copo cheio de óleo. Se você quer
mudar, se você quer limpar, se você quer remover o óleo sem ter que virar tudo, você tem que incluir mais água. À medida que você vai colocando mais pureza, mais água ali dentro, o óleo vai subindo até que, porque não se mistura. Da mesma forma a política. Eu vejo dessa forma. Que à medida que a gente vai tendo mais pessoas para estar lá dentro, para começar a ter um direcionamento diferente, não, vamos levar aqui, eu tenho os meus valores, eu tenho a família aqui em primeiro lugar, eu tenho minha crença em Deus, eu acho que isso é importante. Você não precisa obrigar ninguém a acreditar no que você acredita, Verdade. mas você precisa ter as suas crenças respeitadas e defendidas. Alguém precisa estar defendendo isso. Porque hoje a gente ainda não vê aqui nos extremos que a gente vê em outros lugares. Existem países onde o cristão, se você for pego com uma Bíblia, existem lugares e países aí que você pode ser fuzilado, você pode ter sua família presa, porque se você for pego com uma Bíblia. Existe no mundo essa perseguição, sim. E é algo terrível, é algo triste. Fala um pouquinho sobre esse tema, pastor. Olha, o Léo, enquanto você falando aí, eu meditando aqui, eu também já encontrei algumas pessoas que falam diretamente para nós, política é só corrupção, todo político é corrupto. E eu costumo sempre dizer da seguinte forma, olha, na realidade a corrupção ela não está na política, ela não está nessa entidade A ou B. A política ela nasce no coração do homem. Né? Verdade. O homem, quando é ganancioso, ele tem uma ganância, aí a concupiscência dos olhos dele, ou seja, os desejos dos olhos dele, às vezes é tão forte que leva o homem, digo, o ser humano, a se corromper. Né? Mas quem realmente cresceu no meio de uma família, teve um caráter, teve um alicerce familiar, se torna um homem, uma mulher de caráter, que não se corrompe com as coisas do dia a dia, né? Que são as posições aí no mundo social, os cargos que você exerce, né? Então não se corrompe, pelo contrário, ela sabe o porquê que veio aqui. E nós que somos cristãos, nós viemos aqui foi para servir. Sim. Eu encontro muitos trindadenses que às vezes nos perguntam aí fora, mas o que é que vocês estão fazendo lá? O que você está fazendo para fazer melhor? Eu digo, olha, quantas vezes você foi na Câmara? Quem te representa na Câmara? Não, nunca fui não, então. Essa já é uma grande falha, né? Como você disse, as pessoas às vezes acham que política, religião, futebol não deve se discutir. Pelo contrário, deve sim, deve se discutir, deve se entender um ao outro, né? Porque na nossa discussão, tanto ao mesmo tempo eu ensino quanto eu aprendo. E eu quero dizer que na Câmara Municipal, hoje eu tenho comigo lá também o pastor Alex. Pastor Alex que veio, na gestão passada eu estava sozinho ali como pastor, agora hoje nós somos 2 pastores. Então o que acontece? O nosso trabalho é trabalhar defendendo um segmento religioso, mas também atendendo toda a população trindadense. Quando as pessoas me chamam para fazer parte de um evento ou passar alguma demanda para nós, uma visão de algum projeto, eu não pergunto eles qual segmento religioso ou qual credo religioso eles professam, não. Eu trabalho como um legítimo cidadão trindadense para a população trindadense, mas eu tenho a bandeira que eu defendo, uma bandeira cristã, uma bandeira de princípio de família, uma bandeira de princípio aonde eu tenho como segmento a Bíblia cristã, que é o guia, é o que nos ensina, né, Léo? É a Bíblia que nos ensina como devemos portar, como devemos representar as famílias, e é isso. Perfeito. Agora, aproveitando que a gente começou a falar muito sobre essa questão de lideranças, falando sobre religião um pouco, tem um tema que está em voga, é um pouquinho espinhoso, né? Aquele jovem pastor Mirim, que fez bastante sucesso, um rapaz de 14 anos que veio. Tem muita gente que já começou a criticar sobre várias ações. Qual que é a visão do senhor a respeito desse caso? Olha, eu vejo assim que ele tem incomodado muitas pessoas, né? Verdade. Eu não posso falar a fundo o que é, não, ele é uma seita, é uma farsa, ou é isso, porque eu não conheço ele a fundo, mas uma coisa eu sei, que todos nós, seres humanos, e principalmente ele que é um jovem, ele tem a oportunidade de ocupar o seu espaço no meio da sociedade e se porventura realmente ele não tem agradado os princípios bíblicos ou o segmento religioso, ele é um jovem, ele é um adolescente ainda, né? Ele ainda tem a oportunidade, eu creio que se realmente ele estiver ali dentro da Bíblia, ele vai ser uma grande referência. Porque o principal é nós termos como referência, como guia, como eu já disse, é a Bíblia. Sim. É a Bíblia, porque hoje os seres humanos, aí os nossos grandes líderes, tem alguns que se pervertem, né? E aí começa a seguir doutrinas, às vezes, de homens, buscando o seu espaço na sociedade. E aí Deus, às vezes, não, ele sempre quer que nós buscamos o nosso espaço no reino dos céus. E buscar o nosso espaço no reino do céu não é fazer o que o homem quer,
para dar mídia, mas é fazer o que Deus quer e que tem propósito na nossa vida. Então, Verdade. eu volto a dizer, eu não posso falar muito daquele jovem, porque eu não tenho conhecimento ele a fundo. Certo. Qual que é a sua visão, Acácio? Eu não tenho, né, o conhecimento, né, da Bíblia, tão quanto o pastor Zeca, mas eu acho que, ó, se ele está pregando, se ele está cantando, ele está orando, e lá embaixo tem vida sendo transformada, a fé é da pessoa, né? Verdade. Então, se do jeito dele, da forma dele, lá embaixo ele conseguiu transformar vidas, é o que vale, né? O nosso Deus é um só, eu trabalho, cada um faz da sua forma, e o resultado lá na frente é Deus né, que julga e que condena. Verdade. Nós somos falhos aqui, tá julgando e condenando um rapaz de 14 anos. Né? Eu concordo com essa visão, Cássio, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho ali de Deus. Ele tá utilizando uma pessoa ali para tocar o coração de tantos outros que vai alcançar, que vai chegar ali, que vai transformar, vai fazer mudança. Então a gente, na nossa mentalidade assim, tão limitada, né, a gente às vezes não consegue enxergar o todo. Bom, mas de qualquer forma, a gente vê em que mundo que ele está inserido, o que está acontecendo. Eu concordo também, o pastor Zeca comentou a respeito. É um jovem, né? 14 anos. Tem muita gente. Ô, Léo, deixa eu só fazer aqui Claro, um, claro. um detalhe. Aqui é o seguinte: uma coisa que eu falo dele assim nessa questão, uma coisa eu posso dizer para você. Por ele ser um jovem adolescente, se ele não estiver no caminho certo, ainda dá tempo das pessoas ajudarem ele, né? Mas é ajudar estendendo a mão, né? Não com crítica, não é fazendo com que ele se afaste ali do propósito. E se ele estiver no caminho certo, ele precisa de apoio. De todo jeito, ele precisa de apoio. Apoio para crescer ou apoio para renascer novamente ali. Mas o que nós precisamos e temos muito hoje, falta e carência, é de pessoas de bem que realmente estendam as mãos para nós, nos abrace e diga, vamos caminhar junto. Né? É verdade, é verdade. Agora, de qualquer modo, é um jovem. Por que muita gente tem criticado, né? Que o pessoal chega assim. Um dos pontos, eu acho que hoje a questão do YouTuber, o YouTube se tornou realmente uma plataforma de profissões, né? O YouTube se tornou ser YouTuber é uma profissão hoje. E aí muita gente tá tentando aí, tá lutando, e aí quando vê um jovem, 14 anos, poxa, como assim? Ele tá estourando aí, tá tendo sucesso. Então, hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde predomina a inveja, né? Então eu quero muito o que o outro tem, mas não quero me esforçar para ter aquilo. E isso é uma coisa assim triste, mas reflete muito o que a gente vê na sociedade. Outro aspecto é justamente ele ser muito jovem. Não, poxa, o que ele tá pregando? Qual que é a experiência? Que se o pastor Zeca ele chega, começa a falar sobre um sermão, dá um exemplo na Bíblia, um versículo, a gente vai parar e escutar, porque tem a experiência, a gente percebe isso, tem toda uma trajetória de vida, toda uma luta, uma batalha, e isso é muito importante. Quando o pessoal olha para um rapaz de 14 anos querendo falar sobre as pessoas, o que deve fazer, o que não deve, quem é, o que não é, a gente fica assim. Aí fecha, poxa, ele tem a metade da minha idade, o que ele tem para me ensinar? Como assim? Por que ele tá falando tal? É um dos pontos. A gente não precisa entrar a fundo nessa seara, mas outro aspecto também que ele tem sido muito. Ele cria uma alegoria muito grande em torno de si. E aí algumas pessoas. Tirando tudo isso, a minha visão é que é um fenômeno. A desenvoltura que ele tem, o trabalho de palco, a traquejo, ele consegue realmente chamar a atenção, alcançar as pessoas, e isso eu acho uma coisa muito boa. E eu estava acompanhando recentemente o ConservaCast, teve como convidado o Ricardo Ventura, e ele falou uma coisa assim sobre esse caso específico que eu achei muito interessante, porque até algum tempo atrás, as famílias assim que estavam à margem da sociedade, que estão buscando ali lutar, conquistar o seu espaço, tinham dois caminhos para conseguir realmente dar uma guinada de vida, fazer uma mudança de vida. Ou o filho, o jovem ali, ia para o futebol, se tornava um fenômeno, ganhava muito dinheiro, ou então ia para música, seja funk, sertanejo, não importa. Então tinha esses dois caminhos. O filho chegava, ganhava muito dinheiro, resolvia o problema da família. Hoje em dia, isso está expandindo, está aumentando. E hoje, através das redes sociais, ele está chegando, acho que 1.200.000 seguidores no Instagram. Então, ele se tornou realmente um fenômeno. E muitas vezes pode ser que, por questão dos pais, né, foi direcionando ele para chegar nesse ponto. Porque, como a gente falou, às vezes um rapaz, um jovem, adolescente, não entende muito das coisas, ele provavelmente aprendeu, viu as pessoas fazendo ali, poxa, por ele ser muito esperto nessa área, ter essas habilidades, foi se desenvolvendo e aprendendo. E aí o que acontece? Se tornou muito bom nisso. E os pais foram estimulando para ir para esse caminho. Eu acho que muito do que, se ele está errando ou acertando também, a responsabilidade está nos pais ali. Por isso, é uma questão que a gente tem levantado, né? A responsabilidade dos pais na vida ali dos filhos. É claro, depois que se torna adulto, né? Cada um sabe dos seus erros, dos seus acertos, vai fazendo ali. Mas até então, os pais, eles influenciam muito. E eu acho que essa questão, se ele tá
em algum caminho, às vezes errando em alguns pontos, pode ser que os pais que estão direcionando para isso. Então, assim, para concluir, a gente vê que ele tem crescido, ele tem potencial, e eu acho que se ele for bem direcionado, né, que nem o pastor tinha comentado, se tiver uma orientação, às vezes ele pode estar precisando crescer mais uma área, conhecer mais a fundo a palavra, que às vezes ele conhece de uma forma superficial, que ele ouviu, mas se ele conhecer a fundo, tiver vivência, experiência e seguir por esse caminho, eu acho que ele tem um potencial para crescer e fazer a diferença. Porque a audiência ele tem, então basta ele usar isso e continuar caminhando no caminho certo, né? Sendo usado por Deus. É verdade. Aí o que acontece? É que muitas vezes você conhece a Bíblia, mas o melhor de tudo é quando você conhece o Deus da Bíblia. Quando você tem intimidade com ele, quando ele já te socorreu, quando ele já te abraçou, quando ele te confortou e te consolou, né? Aí fez um milagre na sua vida, você passa a conhecer o Deus da Bíblia, né? E voltando só a essa questão, veja só, todas as pessoas hoje, infelizmente, quando sentem o seu cargo, a sua função, o seu espaço sendo ameaçado, a tendência deles é se levantar contra. É verdade. Não vamos longe, não. Quando crucificaram Jesus Cristo, quando levantou aquela plaquinha em cima dele e colocou a sua condenação, ou seja, o motivo qual ele estava sendo condenado, é Jesus Cristo, rei dos judeus. É porque eles alegaram que ele era o rei dos judeus. E o pessoal não aceitaram. Por quê? Porque viram o seu reinado sendo ameaçado por um homem até então que fazia milagres, que curava o cego, que amava as pessoas, que não fazia distinção de pessoas. Eles levaram Jesus Cristo à crucificação, por quê? Porque Jesus Cristo era uma grande ameaça para ele no espaço físico. E mesmo ele sempre falando, olha, o meu reino não é desse mundo. E mesmo assim eles não entenderam. Verdade. Muito importante isso. Bom, outra coisa que eu acho que está em voga hoje em dia, e o senhor levantou sobre essa questão de alguns poderosos começarem a temer o levante de outras pessoas. Eu acho que hoje a gente está vendo isso ao vivo e a cores. A gente está presenciando essa transformação da sociedade. Um sistema que muitas vezes está acostumado a ter o monopólio, o poder ali, as pessoas. Só que hoje as pessoas estão se levantando. Em parte, isso que a gente tinha visto, né? Que o cristão está tendo pastores, líderes religiosos que estão assumindo cargos políticos para poder levar à luz um direcionamento melhor para aquela região. E muitos poderosos não estão gostando disso, né? O poder ele começa a ser mais descentralizado, as pessoas se envolvem mais, né? Hoje em dia o povo está começando a ficar mais ativo na política, né? Tá se interessando mais. E isso é uma coisa muito positiva, né? Qual a opinião, a visão do senhor a respeito? Olha, eu vejo que é muito importante, porque um determinado tempo atrás, os líderes religiosos, eles não aceitavam que a política entrasse na igreja. Entrar, que eu quero dizer, assim, sendo representado por algum cristão. Hoje não. Hoje, os nossos líderes religiosos, eles estão entendendo que é importante nós estarmos no meio da política, porque é uma porta que se abriu para que nós pudéssemos ajudar, contribuir, né, colaborar para o governo, tanto do nosso município quanto do estado, e assim segue adiante. Então eles veem a importância, porque a igreja hoje, ela saiu para fora das quatro paredes. Verdade. E hoje ela tem que estar presente em todas as repartições, em todos os segmentos. A igreja tem que estar presente através das pessoas que o representam. Eu sempre costumo dizer que na minha vida pública, aonde que eu ando, o meu nome já me credencia. Ou seja, é o vereador Pastor Zeca. Não é o vereador Zeca, as pessoas não me conhecem como vereador Zeca, me conhecem como vereador Pastor Zeca. Eu tenho uma responsabilidade maior de poder representar aquele que me credenciou por um dia ser chamado de pastor. E eu tenho que estar dando um bom exemplo, um testemunho, e a cada dia eu sempre falo que eu tenho que honrar Cristo em todos os meus atos, por onde eu passar e assim por diante. Maravilha. Acácio, qual que é a sua visão a respeito desse detalhe que as pessoas estão se envolvendo mais na política, estão participando mais? Como que você enxerga isso? Não vou saber usar a frase, Léo, mas ela é quando você ajuda a escolher, você não é escolhido, né? Então, quando você faz parte das ideias, o resultado tende a ser bom. Quando você deixa para outras pessoas estar escolhendo o que fazer na sua vida, né? O pastor Zeca está lá na Câmara toda terça-feira e não tem ninguém lá fiscalizando o que ele está assinando, né? Tendo um pastor, a gente entende, né, que os projetos são para benefício da população. Mas caso aqueles que não têm a mesma, né, têm um benefício próprio, está votando ali por alguns outros interesses, se a gente não estiver ali olhando, o resultado ele é negativo. Então, eu fico feliz, né, das pessoas hoje estarem, né, nos canais de comunicação, reivindicando, brigando, participando. Cada um tem seu jeito de falar, e, né, uns gritam, outros conversam, mas sempre tem um resultado. A gente vem vendo que está sendo positivo, né, pelos resultados que a gente vê a Câmara hoje. Né, antes era uma Câmara vazia, ou não?
Eu tenho ido lá em algumas sessões lá, tem um número razoável, né? Precisa ter mais, mas a gente entende também que as pessoas acompanham de casa. Né? Eu acho que o resultado está bem satisfatório e é as pessoas virem mais para a política e caminharem mais para a igreja, né? Não Com dá, certeza. tá Tudo tudo certo. acaba direcionando, levando valores, levando direções melhores para aquilo que a gente realmente está buscando. E eu concordo que eu acho isso muito importante. A pessoa em casa acompanhar, ver, saber o que está acontecendo é bom. E hoje, numa situação que a gente está enfrentando vários problemas a nível nacional, você saber o que está acontecendo é bom. E eu gosto de citar um exemplo que é do Javier Milei, lá na Argentina. Hoje, o cidadão lá, ele está muito mais envolvido. Ele passou durante muito tempo educando o eleitorado dele, falando sobre não tem dinheiro, precisa fazer isso, precisa fazer as reformas e tudo. Então hoje ele tem capacidade de fazer as reformas sem perder popularidade. Por quê? Porque ele já conversava com as pessoas, porque ele já falava aquilo que precisava e as pessoas passaram a entender. Então isso é muito importante. E hoje a gente tá engatinhando, a gente vai chegar num momento onde as pessoas vão ter maturidade política, de realmente conversar, debater ideias, saber do que tá falando e buscar, não, me informa mais sobre isso aqui. Eu quero saber um pouco mais sobre essa ideia que eu não estava por dentro de todos os detalhes. E isso vai ser muito positivo. Essa questão de saber o que está acontecendo na cidade, uma coisa muito boa. Porque antes, a gente falava sobre função do vereador, função do deputado, ninguém sabia. Não tinha noção e nem se interessava. Hoje não, as pessoas sabem o que buscar ali, o que procurar. Através das redes sociais, eu acho que isso foi um ponto de virada assim, muito importante, né? As redes sociais e a política, porque as pessoas passaram a conversar, falar sobre isso e tá disseminando. A gente vê alguns fenômenos, no caso do Nicolas mesmo. É A verdade. gente viu mais um vídeo dele falando sobre aquele rombo lá do INSS, explicando sobre tudo. Bateu mais de 120 milhões de visualizações. Então ele realmente está conseguindo usar bem, se comunicar. E aí a gente vê outras figuras, por exemplo, o Janones, que ele, por mais que de um aspecto político diferente, ele se diz lá um influencer muito forte, um potencial ali nas redes sociais e tudo, mas ele não chega nem perto. Às vezes deve ter chegado a 1 milhão e pouquinho o acesso dele lá no Instagram. Então você vê, mas por quê? Que um consegue uma abrangência muito grande e o outro não? Na minha visão, por conta das ideias. Porque as ideias que o Nicolas traz, ele conversa com as pessoas, ele tem argumentos ali, a pessoa, faz sentido, realmente é isso aí. Agora, do outro lado, a gente vê muitas pessoas acostumadas, não, vamos repetir essa ideia aqui 1 milhão de vezes, aí as pessoas vão acreditar. Não tá mais assim, porque as pessoas veem uma informação 10, 50 vezes, mas vai lá, pesquisa, não, mas tá errado isso aqui que eles estão falando. Então, isso está sendo, assim, um divisor de águas. E aí eu gostaria de saber também a visão, pastor Zeca, essa questão das redes sociais e a política. É positivo? E o que a gente pode esperar? Olha, eu vejo que é de suma importância, né? Igual você mesmo já citou aí 2 exemplos, né? Eu vou falar só a questão do Nicolas. Por que que ele tem esse segmento? Porque desde o início ele vem mostrando o que é a linha de pensamento dele. A linha de pensamento dele é pegar aquilo que outrora estava obscuro, né? Estava escondido, entre aspas, ali, que não tem nada escondido, e vem trazer à tona. Ou seja, ele vem trazer informação para todo cidadão brasileiro, porque muitas das vezes nós não temos essa informação que ele tem. E o que ele está passando para nós é a realidade, é o que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Não uma informação maquiada, mas ele vem abrindo os olhos do cidadão brasileiro, e eu sei que ele alcança um nível maior do que o Brasil, mas eu estou falando só a nível de Brasil, ele tem abrido os olhos de todos nós brasileiros, o que realmente tem acontecido nos bastidores da política nacional. Porque aqui a política municipal é importante, de extrema importância, mas nós entendemos que a grande mudança na vida das pessoas, das leis, tudo, ela parte de uma política nacional, aonde nós precisamos realmente de uma bancada de homens e mulheres que nos representem de fato e de direito. Verdade. Né? Que são pessoas que realmente estão preocupadas com o crescimento, com o desenvolvimento tanto econômico quanto social, no meio da população, e não a si próprio. Então, a referência do Nicolas é muito importante, e queira eu que outras pessoas que realmente tivessem um caráter e representassem tanto a família, tanto os princípios, quanto o Nicolas, que realmente se manifestasse também, né? Posicionasse através das redes sociais e nos trouxesse essas informações, é de suma importância. Verdade, muito importante. Acácio, qual que é a sua visão a respeito dessa situação? Redes sociais e política, vantagens, desvantagens, qual que é a sua visão? O pastor Zeca, no início, falou que é o quarto mandato, né? O pastor, 16 anos. Estou no terceiro. Terceiro mandato, 12 anos. Né, meu pai foi vereador em 92. Né? E quando falava assim, vereador, as pessoas idolatravam, né? Era distante um vereador, um deputado, um governador, um prefeito.
né? E o que eu vejo é que a internet, ela colocou as pessoas próximas, Verdade. né? E hoje eu voto no Pastor Zeca, o Pastor Zeca vai ter os eleitores dele, e ele vendo hoje o trabalho da Câmara pela internet, ele vai saber se foi a melhor opção ou se até tem um melhor para a próxima. É verdade. Então, eu acho que a internet ela é de suma importância para uma cidade que tem 150 mil habitantes, né, onde 10, 15 anos atrás as pessoas nem conheciam os vereadores, né, hoje só não conhece, como pode estar acompanhando também, não só pela Câmara, mas pelas, né, suas redes sociais, né, individuais. Então, né, hoje ninguém idolatra político, né, o certo é idolatrar Deus, é o correto, né, e o político está ali de passagem, né, e para deixar um resultado para o futuro. Então, eu Verdade. acredito que foi a melhor forma que aconteceu, e é um gênio, né, quem pôs todo mundo, né, no celular. Às vezes falta mesmo algumas pessoas usarem para o bem, né? E ainda bem que o bem ainda é maior, né? É verdade. Que bom. E eu concordo. Esse é uma visão, um aspecto assim que é muito importante. Hoje a gente viu muitas coisas lá no Congresso passarem ou serem barrados por conta da pressão popular. O pessoal nas redes sociais, eles estavam fazendo muitas iniciativas, né? PL tal Congresso, PL tal Senado, onde colocava todo mundo que estava votando a favor e contra. E aí a população ia dizer, ó, se você é contra isso aqui, vai lá na rede social de quem ainda está em dúvida, conversa com educação, né, com o político, senador ou deputado, fala para ele o que você acha. Essa pressão tem feito a mudança, Você tem consegue feito comparar, virar. não, desculpa, você consegue comparar o seu deputado federal daqui com o do Sul, com o do Norte, do Leste, de outros estados, né? Então, Justamente. hoje você está mais próximo mesmo. E eu acho que essa questão vai até economizar muito dinheiro dos fundo eleitoral, fundo partidário. Por quê? Porque hoje você já tem acesso, você já sabe o que o parlamentar ali está fazendo, o que o vereador está fazendo. Então, você pega as redes sociais, realmente, o trabalho desse aqui está condizente com aquilo que eu votei nele. Ele falou sobre isso e hoje está fazendo. Ou não, esse aqui, realmente, eu votei acreditando, mas ele não estava fazendo nada do que eu estava imaginando. Ou se escondeu. Pô, por que ele não tá nas redes sociais? Devia estar aqui, devia estar falando com as pessoas, e não tá. O que aconteceu? Então, vou escolher outro cara que tá conversando comigo. E isso a gente tá vendo acontecer. Você não tem que esperar 4 anos para saber o que ele tá fazendo, que ele vai mostrar ali numa propagandazinha de 30 segundos. Não. Você acompanha o dia a dia do Congresso, do Senado, até no município, sabe o que está fazendo. E isso é muito importante. Eu vejo assim com bons olhos esses próximos anos. Como eu falei, acho que a maturidade política do brasileiro está aumentando, né? Ainda está longe de um ideal, mas a gente está caminhando para chegar lá. Bom, a gente está encaminhando aí para quase 1 hora de bate-papo. Aí eu gostaria de ver uma mensagenzinha final, Pastor Zeca, o que você gostaria de deixar para nossa audiência aí, falar um pouquinho, também deixar suas redes sociais para contato. Olha, começando aí nas minhas redes sociais, você que ainda não me segue, segue lá, né? Pastor Zeca Silva, meu Instagram. E meu gabinete 7, na Câmara Municipal, tá de portas abertas para receber a população, receber também as ideias, projetos para que você se sente sem condições de apresentar, de expressar seu pensamento, seu projeto, nos procure. Para ter certeza que nós vamos te representar você ali na Câmara Municipal e respeitando seu posicionamento. Sempre lembrando que o nosso posicionamento é muito importante, né, quando nós nos posicionamos, e nós não podemos ficar de braço cruzado. Temos que ir para as ruas e tudo isso. E só para finalizar aqui minha parte, quero agradecer a Deus, né, e dizer a cada um de vocês a importância que é temer a Deus acima de todas as coisas. Quando nós passamos a temer a Deus, quando nós passamos a andar sobre a direção de Deus, a nossa tendência é errar menos, porque é o Senhor Jesus que nos guia, e Ele que tem nos levantado para dar continuidade na obra o qual um dia Ele começou aqui na Terra. Então, todos nós cristãos, nós temos essa responsabilidade de poder apresentar a Cristo para todas as demais pessoas, com palavras, com atitudes, com trabalho e pensamentos. Que coisa boa. Acácio, deixa uma mensagem final aí para nossa audiência, para as suas redes sociais também. Deixa um recadinho, pessoal. Antes do recado, Léo, eu queria parabenizar, queria te agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje no seu Connect, né, te parabenizar, né, pelo seu convidado, o Pastor Zeca. Fiquei surpreso, feliz, né, de vê-lo aqui no nosso primeiro bate-papo, né, deixar o Estúdio Novo Trindade à disposição da comunidade, né, traga o seu trabalho, traga o seu projeto, né, nós estamos aqui para atender. Queria deixar um abraço a toda a diretoria também do estúdio, né, que tem nos dado suporte, e as pessoas, né, que nos acompanham, né, e comungam da mesma ideia, que é estar aí trabalhando para o próximo. Convido a você a estar conhecendo nosso espaço aqui em frente ao 22º Batalhão, né? Pastor Zé, é um prazer, há mais de 20 anos aí, é um prazer ter o senhor hoje aqui, né, participando do Connect aí com o Léo. E a você de casa, que a paz de Jesus Cristo, né, esteja com todos nós,
Que Deus continue nos abençoando e abençoando você que está aí do outro lado, né? Torcendo por uma cidade melhor, por um país melhor. É o que nós estamos aqui tentando fazer. Não mudar o mundo, mas mudar o mundo em volta de nós, plantando melhor e pregando melhor, né? E trabalhando sempre, todo dia mais. Um abraço para vocês aí. Léo, obrigado, Amém. tá? Desculpa interferir. Obrigado pela oportunidade que tanto você quanto o Acácio, obrigado, Acácio, de nos dar essa oportunidade de participar desse podcast que eu vejo que é de suma importância, aonde nós estamos tendo a oportunidade de mostrar quem é o Pastor Zeca para toda a nossa população. Obrigado por essa oportunidade, Léo. Obrigado, Acácio. Eu que agradeço aqui, fico muito feliz e honrado com a presença de cada um, Pastor Zeca aqui, o Acácio, diretor aqui do Estúdio Novo. A gente está realmente construindo um propósito, um ideal aqui, e eu fico muito feliz. Quero agradecer você também, que vem nos acompanhando aí, acompanhando o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou, deixa algum comentário aqui. E se quiser também sugerir temas ou um debate, a gente pode levantar também alguns questionamentos. Mais pra frente a gente vai fazer algumas lives respondendo a perguntas também. Então você pode deixar aqui no campo dos comentários. E eu gostaria de deixar um forte abraço e fiquem com Deus. Obrigado a todos aqui, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, fica com Deus.